Na Zion Media, nós amamos trabalhar com redes CPAs. Amamos. Tanto é que quando a gente foi definir um logo, a gente optou por teste, filtre, lucre, repita. Mas no início, a gente queria outro logo. E se dependesse de nós, teria ficado teste, 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 filtre, lucre, repita. Porque trabalhar com uma rede CPA é teste o tempo todo. Não adianta você se cadastrar numa rede CPA hoje, escolher, analisar e definir uma oferta e começar a promover de uma forma desordenada, achando que há uma proporcionalidade entre o que você investe e o que você fatura. Testes em redes CPAs, eles são obrigatórios, assim como uma landing page. Bem, nesse vídeo eu quero mostrar para você que eu, particularmente, não nasci sabendo isso. Eu tive que cair muito antes de aprender a andar. Porque no começo eu queria era correr. Nossa, esse PPS aqui tá pagando $100. Criava uma campanha com uns criativos até legais e bom, colocava ali $50 e pensava comigo, é impossível que não tenha pelo menos uma conversão para mim ter um ROI de 100%. E o que acontecia? Não tinha. ROI menos 100%. No nosso curso de mídia adulta, a gente sempre está postando campanhas de redes CPAs para que vocês entendam a dinâmica de cada uma delas. E veja, são plataformas de tráfego adulto, ofertas adultas, que quando se unem, geram uma campanha. Claro que nessa campanha entram alguns outros fatores fora dessa equação, criativos, um budget, uma definição de lance mínimo, uma campanha de validação que envolve esses criativos, ou seja, é um emaranhado de detalhes que você precisa estar atento. Isso não, a gente não está lidando com uma proporcionalidade aqui. Basta eu colocar $1.000 e eu vou ter outros, e eu vou faturar 2.000, tendo 1.000 de lucro. Se você não pulou nenhuma aula do curso de mídia adulta, você viu que não funciona bem assim. Existe um processo por trás disso aí que você tem que dominar. Algumas regras básicas, algumas regras pueris, até que você precisa seguir. Afinal, nós não estamos lidando aqui com um jogo de azar, né? O curso é sobre mídia adulta, não é sobre a Bet 365. E no começo, quando eu especificamente comecei a trabalhar com rede adulta, quando eu dominei o processo e olhei para trás, eu vi que 3 detalhes em especial haviam me
atrapalhado bastante. O primeiro deles é uma primeira atitude que eu não tomei e só fui enxergar que estava fazendo errado quando eu aprendi o certo, meses depois, é o seguinte: é não extrair da campanha o máximo que você puder. Quando eu bati minha primeira grande campanha, uma campanha que me proporcionou um lucro na casa dos 30k, eu não coloquei mais esforço para fazer qualquer tipo de escala nessa campanha. Eu simplesmente fui cuidar de outras campanhas, analisar outras ofertas, comemorar, afinal era a primeira vez que uma campanha me rendia 30k, enfim, pensando que a campanha, né, por já ter fornecido aquilo tudo, ter dado aquele faturamento todo, entraria numa espécie de piloto automático. Bem, eventualmente, e como já era de se esperar, meus lances para essa campanha foram perdendo espaço para os lances de outros anunciantes ao longo do tempo, ao longo dos dias. E quando me dei conta, era tarde demais. Ela jamais voltaria a me dar aquele lucro novamente. Longe disso. Aliás, eu me dei conta também de que outra oferta como aquela poderia demorar muito a aparecer novamente. Se eu não tivesse me descuidado, eu poderia ter feito muito mais dinheiro com aquela campanha. E a moral da história para mim foi simples. Quando eu tivesse uma campanha lucrativa, eu seria uma máquina implacável e iria tirar o máximo dela enquanto ela durasse. Porque, de verdade, a gente nunca sabe quando outro cavalo selado vai passar na nossa frente. E é o que eu já disse aqui no curso: você não precisa de uma dezena de campanhas, você não precisa de uma dezena de ofertas para você subir muito de patamar. 2, 3 ofertas já vão te deixar em outro nível, tanto de faturamento quanto de maturidade nesse mercado, tá? Então, se você não sabe andar, não corra. Você precisa aprender a andar antes de poder correr. A segunda, digamos, o segundo pecado que eu cometi quando eu olhei para trás e fui ver, nossa, mas foi tão pouca coisa que eu mudei. Foi detalhes mínimos e o resultado é outro. Outra coisa que eu percebi quando olhei para trás é que eu errava o meu foco por pensar muito grande. Foco nas coisas erradas. E quando um novato ouve para todo lado que o marketing de afiliados pode proporcionar lucros de 4 a 5 dígitos por dia, ele começa a ter sobre isso a expectativa irreal de que basta dar alguns cliques, apertar alguns botões, fazer algumas seleções, jogar um link, ter um link e pronto. Aí, o que acontece? Ele fica tão sobrecarregado com essas expectativas que escolhe mal as ofertas para promover, não estuda direito as fontes de tráfego, cria campanha de qualquer jeito nas plataformas adultos,
nas plataformas adultas, ou até mesmo, né, Google Ads, Facebook Ads, enfim, e perde. Né? A gente está começando, a gente não pode perder o foco. Não pode. Não pode, a gente não pode se deslumbrar. E eu me deslumbrei. Certo? Perdi o foco. Só que é o que a gente fala, a gente tem duas formas de aprender. Você aprende em primeira pessoa com seus próprios erros, isso geralmente custa dinheiro e tempo, ou você aprende com os erros dos outros. Só que para a gente aprender com os erros dos outros, você vai concordar comigo, a gente tem que ser um pouco humilde e deixar um pouco nosso orgulho de lado. Quanto mais orgulho você deixa de lado para aprender com os outros, melhores vão ser os resultados. Melhor você vai aprender. Tá? E isso aí me chamou a atenção. E eu ia nos fóruns e pesquisava e via muitos estudos de caso onde as pessoas querem fazer $1.000 por dia e nem sequer sabem como gerenciar uma campanha com gasto de $10 por dia. O foco está errado. Eu focava no resultado. Só que de onde eu estava para chegar nos resultados, tinha um longo caminho. E ninguém consegue pular esse caminho. Eu não consegui. Eu tive que passar por cima de cada pedra ali para mudar de patamar. Tá? Então, se você está começando agora, não se deslumbre. Tá? Eu não quero que você pense pequeno. Eu quero que você pense. Eu quero que você tome decisões o mais acertadas possível. Não evite problemas, você cresce com os problemas. Tá? A pessoa só aprende quando ela tenha consciência de que problemas virão. Algumas coisas não vão sair erradas. Desculpa, algumas coisas não vão sair certas da forma como você espera, mas cabe a você aprender com aquilo ali e não largar aquilo tudo de lado e pensar, não, essa oferta aqui não vai virar, e pular para outra sem você olhar para aquela oferta que não funcionou, olhar para ela e falar assim, o que aconteceu aqui? Eu escolhi mal? Eu errei o tráfego? Eu errei a segmentação? O que eu fiz aqui? Porque se você não faz essa análise, muito provavelmente na sua próxima oferta você vai incorrer do mesmo erro. Não faça isso. E esse lance de você, por exemplo, como esse estudo de caso, ter o desejo de faturar $1.000 por dia, mas não saber como gerenciar uma campanha de 10, né? Você percebe onde que está o problema aqui, né? Você precisa conhecer seu limite, suas limitações. E eu diria para você o seguinte, comece com um objetivo realista antes de voar muito alto. Mais uma vez, isso vai te poupar muito dinheiro, tempo e dor de cabeça. Porque se você for fazendo as coisas numa rede CPA, sem muito planejamento, para sentir como funcionam as mecânicas, os detalhes e tudo mais, muito provavelmente você vai acabar desistindo. Tá? E a gente não quer que você desista. A gente quer que você domine isso aí. A terceira e última observação
vamos dizer, observação, mas que custou muito dinheiro para mim, foi não agir. Houve alguns momentos, quando eu estava iniciando no mercado das redes CPAs, que muitas campanhas literalmente morriam à míngua por falta de certas ações. Ações, claro, que dependiam exclusivamente de mim. E em vez de lançar novas campanhas, tomar uma atitude, fazer uma análise do que estava acontecendo de fato, eu recorri a alguns fóruns de marketing de afiliados tentando descobrir qual é o próximo passo para eu conseguir identificar a oferta ideal, o tráfego ideal, o time ideal. Eu dizia a mim mesmo que se eu fosse lançar uma campanha, era para ser a melhor campanha de todos os tempos. Eu acreditava nisso. Que, por um lado, é você fazer as coisas de qualquer jeito. Outra coisa é você ser tão perfeccionista a ponto de não fazer. E aí, depois de dias e semanas, eu ainda estava fazendo a chamada pesquisa, porque eu ainda não tinha encontrado a vertical certa para promover. Até que uma noite, eu conversando com outra pessoa de um fórum, a gente estava num chat falando sobre campanhas, e ele me disse que estava detonando com várias verticais. Falei, peraí, como assim? E a resposta dele foi, como eu vou dizer, a mais boba possível. Ele disse, simples, eu não perdo tanto tempo pensando em detalhes irrelevantes. Ele não se preocupava se aquela oferta, por exemplo, era 100% ideal para o tráfego de determinado site X. Ele simplesmente fazia análises rápidas, básicas, lançava as campanhas, as deixava rodar por uns 2, 3 dias com lance baixo, excluía o que não estava funcionando e otimizava o que estava funcionando. Só isso. Só que esse básico, essa análise básica que ele fazia, não era algo sem propósito. Não era algo que saía muito caro. E foi daí que eu aprendi a importância das campanhas de validação. Essa conversa foi como se um despertador soasse dentro de mim. E para fazer dinheiro nesse mercado, não fique preso em detalhes mínimos ou atrás de uma receita mágica. Em vez disso, apenas faça acontecer. Teste, 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 teste. Porque no momento em que você gasta muito tempo pensando, você já está perdendo para outras pessoas que estão agindo. Nenhuma ação, nenhum resultado. Haja e você será recompensado. Essa é a regra mais importante desse jogo. Tenha também a maturidade para saber balancear as coisas. Veja, existem 2 pesos nessa balança. É você fazer as coisas rápida, sem planejamento, sem análise, zero análise, zero planejamento, enfim.
E do outro lado existe aquele tudo planejado, tudo 100%, tudo nos mínimos detalhes. Você precisa encontrar um equilíbrio aí. Claro que a maioria dos afiliados de sucesso, eles têm uma margem de equilíbrio nisso aí. E é essa margem que a gente tenta passar para os nossos alunos. A gente tenta ao máximo que eles entendam que cada um vai ter um equilíbrio ideal, um equilíbrio onde o que ele investe com tráfego vai dar um retorno para ele. Que às vezes, se ele aumentar o lance demais, não vai compensar o que ele vai aumentar de faturamento. Você não precisa ser o primeiro. Mesmo porque, se você for competir com os primeiros, você tem que ter muita grana. E se você é iniciante ou intermediário, olha, não é desmerecendo quem você é e o que você tem, mas não vale a pena. Nem nós entramos numa guerra de preço com os primeiros, porque a gente encontrou ali o nosso equilíbrio, a nossa faixa de segurança, que já nos dá um ROI médio muito atraente, tá? Então não vá com essa, olha, você entra na Traffic Factory, não, eu quero a minha média de posicionamento 1, 2. A escolha é sua. Mas essa não é a forma de trabalhar nesse mercado. Você não precisa estar entre o top 3, por exemplo, de uma campanha mobile. Isso sai muito caro. A maioria das pessoas que estão ali, que estão com média de posicionamento 1, 2, 3, são pessoas que têm muita grana para investir. E via de regra são mega anunciantes. Mega anunciantes. Você entendeu? Você tem que trabalhar com inteligência. Se por um lado você não pode fazer as coisas, e o primeiro passo para você medir isso aí é sempre fazer campanhas de validação de seus criativos. A gente mostra isso para você no curso. É você começar lá validando os seus criativos, você saber quais valem a pena e quais têm de ser eliminados, e aos poucos ir otimizando isso aí, para você chegar num denominador comum que vai te dar um retorno satisfatório, vai atender a sua necessidade de faturamento e vai te dar as primeiras noções, ou noções um pouco mais profundas, de como esse mercado funciona. Então, teste, teste, teste e teste. No nosso curso, você viu como são os testes, como você valida sem gastar muito, certo? Espero que você reveja esse vídeo para não cair. Aqui eu trouxe para você, a gente já gravou um outro vídeo falando de erros que as pessoas às vezes cometem no tráfego adulto. Aqui eu trouxe para você um relato pessoal meu do que me custou muita grana para aprender a lidar com redes CPAs. Tá? Esse conteúdo aqui é redes CPAs. Tudo que eu disse aqui, esses 3 pontos aqui, foi o que eu apanhei muito até chegar num patamar de dizer assim, não, eu domino isso aqui. Eu domino. Eu consigo entender o
o que está acontecendo e se vale a pena ou não vale a pena. Mas tenha consciência. Eu apenas dizer isso para você pode não ser o suficiente. Em algum momento você vai ter que enfrentar seus próprios erros e seus próprios problemas, o que é absolutamente normal. A gente cresce quando a gente tem problemas. Se a gente não tem problemas, a gente não cresce. E a abordagem que você tem dos problemas é que vai fazer você crescer ainda mais. Esteja preparado para eles. Entenda que eles virão, que você vai ser capaz de lidar com cada um deles e crescer cada vez mais ao longo desse caminho no mercado do tráfego adulto, certo? Nos vemos logo no próximo vídeo. Cuide-se!